Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 23, 33 a seguir, uma palavra acerca da crucificação. Diz assim a palavra do Senhor: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: Este é o rei dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a palavra desta noite, a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós iremos nesta noite ministrar uma palavra acerca da crucificação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é uma palavra, louvado seja Deus, um tema sugerido pelo meu filho. Ele me pediu para ministrar acerca da crucificação de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar aberto, se mais alguém quiser algum tema, quiser fazer um pedido de algum tema, que gostaria de me ver ministrando, nós estamos à disposição. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos meditar nesta noite acerca da crucificação de Jesus Cristo. Nós sabemos, meus irmãos, que Adão pecou, Eva pecou, Eva conduziu Adão ao pecado. O homem foi expulso do jardim, mas Deus lhe deu alguns castigos, a mulher, ao homem e também à serpente. E entre os castigos que Deus deu à serpente por ter induzido a mulher ao pecado é que a serpente morderia o calcanhar do homem, mas da mulher nasceria a semente que pisaria a cabeça do dragão. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que este varão que nasceu da mulher, ele se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que o homem pecou e ficou destituído da glória de Deus, uma vez que o homem era incapaz de obedecer os ensinamentos de Deus, de obedecer às ordenanças de Deus, louvado seja o nome do Senhor, se fez necessário o sacrifício do seu Filho chamado Jesus, que já estava previsto, já estava designado desde a consumação do século, desde a criação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E a morte de Cristo, na verdade, ela não é um fracasso. A morte de Cristo, ela não é um acaso, mas a morte de Cristo é uma grande vitória para mim e para a tua vida. A vitória de Cristo é uma grande vitória para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E é por causa da sua morte que hoje nós podemos adorar. É por causa da sua morte que hoje nós podemos sentir a presença do Senhor, entrar nos santos dos santos e conversar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, meus irmãos, o homem havia pecado, sendo destituído da glória de Deus. Se faz necessário Jesus se esvaziar da sua glória, descer à terra como homem, habitar no meio de nós, sendo 100% homem e 100% Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para sentir na pele tudo aquilo que nós sentíamos, porque assim como o pecado entrou no mundo pelo pecado, a condenação entrou no mundo pelo pecado de um único homem chamado Adão. Todos nós somos purificados do pecado por meio do sacrifício de um único justo chamado Jesus Cristo. Mas para isso ele tinha que descer.
Para isso ele tinha que se esvaziar da sua glória. Para isso ele tinha que vir à terra, sofrer aquilo que eu e você passamos, padecer com sono, com fome, com sede, com calúnia, com perseguição, com humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Sentir, aleluia, os desejos que sentimos. Louvado seja o nome do Senhor, para assim se apresentar como justo diante de Deus. E neste ponto da mensagem eu quero saltar para a prisão de Jesus no Getsemane. Meus irmãos, nós sabemos que ali no Getsemane Jesus ele ora por 3 vezes, pedindo para Deus afastar de si aquele cálice, mas ele abre mão da sua vontade e diz: no entanto, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, muitas e muitas vezes nós queremos algo da parte de Deus, mas é necessário, aleluia, respeitar a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. É preciso abrir mão da minha vontade, abrir mão da tua vontade, aleluia, para que a vontade de Deus venha prevalecer sobre a minha e sobre a tua vida. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus ali no Getsemane, louvado seja o nome do Senhor, ele sofreu uma angústia tão grande, aleluia, uma preocupação, uma ansiedade tão grande, a ponto de suar sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus, ele sendo Deus, era onipotente, onipresente, onisciente. Enquanto Jesus orava, certamente ele já sabia tudo o que ia passar. Enquanto Jesus orava, certamente ele já sabia cada chicotada que ele havia de levar, cada cuspida que ele havia de levar, a humilhação que ele havia de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ele sofre duplicado, ele sofre por saber o que vai acontecer. Ele roga a Deus, para Deus passar dele este cálice que ele não queria beber, mas ele abriu mão da sua vontade, para que fosse feita a vontade de Deus sobre a sua vida. Aqueles homens chegam para prender Jesus ali no Getsemane. E quando Jesus é preso ali no Getsemane, nós sabemos que um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, chamado Pedro, desembainha a sua espada, corta a orelha de um homem chamado Malco. E já no começo ali, Jesus ele já nos traz o ensinamento de amor. Jesus já nos traz o ensinamento de perdão. Não, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus pega a orelha do soldado, devolve e coloca no lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem teria essa grandeza de curar aquele que o prendia? Quem teria essa grandeza, aleluia, de defender aquele que estava prendendo, ensinar aquele que o servia, ensinar com amor aquele que o defendia? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele traz o ensinamento para Pedro. Jesus ele traz o ensinamento para a minha e para a tua vida. Jesus se entrega e é preso. Ele diz: eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos, e eu sairia livre dessa perseguição, sairia livre desses soldados. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele abriu mão da sua vontade, ele se entrega como cordeiro. Agora vai Jesus indo ao matador. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus é levado para um tribunal pelo meu e pelo teu pecado. Jesus é levado para o tribunal, aleluia, pelas minhas falhas, pelas tuas falhas, pelas minhas fraquezas, pelas minhas desobediências, pela tua desobediência. Mas Deus nos amou e Deus queria levar de volta a sua criação para casa. Deus queria de volta, aleluia, ter a intimidade com a minha e com a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus preso é negado por Pedro.
Jesus é vendido, Jesus é traído, louvado seja o nome do Senhor. Coisa ruim, meus irmãos, é quando alguém nega a nossa existência, quando nega que nos conhece por vergonha da minha e da tua vida. É como se fôssemos um nada, é como se fôssemos um lixo, é como se fôssemos desprezíveis. Coisa ruim é quando alguém tenta nos vender, ou tenta nos comprar, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, Ele passa por tudo isso por amor de mim, por amor de você, louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus, Ele tem um julgamento, aleluia. E Jesus é condenado à morte, morte de cruz. A morte de cruz é uma morte muito dolorosa. É a pior de todas as mortes que alguém pudesse sofrer. É tanto que o cidadão romano não podia ser crucificado, porque a humilhação era muito grande, a dor era muito grande. Mas Jesus não teve o privilégio de ser um cidadão. Jesus nem queria ter esse privilégio de ser um cidadão romano. Ele precisava padecer por morte de cruz, para que hoje eu e você tivéssemos direito à salvação. Jesus preso, Jesus condenado, e começa, aleluia, a humilhação. Começam a chicotear Jesus, começam a bater no Mestre, começam a zombar do Mestre, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e o chicote, aleluia, do Império Romano, louvado seja o nome do Senhor, tinha umas pontas de couro, na ponta de couro havia chumbo, havia pedaços de ossos, de maneira que quando o soldado batia, quando ele puxava, ele arrancava parte da pele do corpo de Jesus. Jesus é chicoteado, Jesus é humilhado, louvado seja o nome do Senhor. E como se não bastasse, aleluia, a humilhação, como se não bastasse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, 2 soldados batendo um do lado, outro do outro, louvado seja o nome do Senhor. Agora é colocado uma parte da cruz sobre as costas de Jesus. E Jesus, ele tem que andar 600 metros com aquela parte da cruz em suas costas para ser crucificado. Jesus sem força por causa dos açoites. Um homem chamado Simão ajuda a carregar a cruz. Jesus está subindo, aleluia, para ser crucificado. Pelo meu e pelo teu pecado. A acusação era de ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, era de ser príncipe dos judeus, rei dos judeus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e Jesus, ele é pendurado naquela cruz, como se não bastasse uma coroa de espinho colocado sobre a sua cabeça, com maneira de zombaria. Eles lhe colocam uma coroa de espinho, mas não de maneira carinhosa, de maneira brusca, aleluia, fazendo com que o seu couro cabeludo viesse a sangrar, fazendo com que a sua dor, a sua tortura viesse a aumentar ainda mais. Deixa eu te dizer uma coisa. O sofrimento do nosso Mestre foi muito grande, e aquilo que eu e você nós fazemos para Jesus é muito pouco. Que Deus venha nos despertar por meio da revelação desta palavra. O quanto Ele sofreu, o quanto Ele padeceu pela minha e pela tua vida. Jesus, ele é crucificado em um madeiro, para padecer uma morte de cruz, a voz mais humilhante, a morte mais humilhante, a morte mais dolorosa que alguém poderia ter. E ali começa a zombaria. Se és o Filho de Deus, a multidão começa a zombar. Louvado seja o nome do Senhor, provocando, aleluia, se és o Filho de Deus, desce da ira.
E aquela multidão não sabia que Jesus estava morrendo por eles. E aquela multidão não sabia que Jesus estava pagando pelos pecados deles. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus sendo crucificado, ao lado dele é crucificado dois homens. É crucificado um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que um daqueles ladrões também começa, aleluia, a blasfemar de Jesus. Se és mesmo Filho de Deus, desce daí, livra nós dessa cruz. E aqui me chama a atenção para um detalhe importante. Havia dois homens ali sendo crucificados ao lado de Jesus. Ambos eram ladrão, ambos eram pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um era egoísta. Ele disse: se és mesmo Filho de Deus, desce daí, tira nós daqui. Porque o que interessava para ele era fugir, aleluia, daquela condenação, para voltar para a sua vida de criminalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas um daqueles ladrões diz assim: este homem nenhum mal fez, mas estamos aqui sendo condenados de maneira justa pelo crime que praticamos, mas este homem, ele é inocente. Ele diz: Jesus, lembra de mim quando estiver no paraíso. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que me chama a atenção, meus irmãos, nesse ponto da mensagem, é que Jesus, ele não dá nenhuma resposta para aquele ladrão que acusava. É que Jesus, ele nem se comunica com aquele ladrão que o acusava. Mas aquele que reconheceu o seu pecado, aquele que reconheceu a sua fraqueza, louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses ladrões tiveram a mesma oportunidade de salvação. Esses dois ladrões, eles tiveram a mesma oportunidade, tiveram o mesmo encontro com Cristo, tiveram a oportunidade de serem salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o egoísta, ele não se entrega nem mesmo na hora da morte. Sabe por quê? Porque cada um oferece o que tem, e é na hora da dificuldade que é revelado aquilo que está no meu e no teu coração. Mas um daqueles ladrões, aleluia, ele alcança a graça, ele alcança a misericórdia, e isso traz uma mensagem para mim e para a tua vida, de que não somos salvos pelas obras. Aqui já nos traz uma mensagem que não somos salvos pelas obras, porque a obra daqueles dois homens era uma só, ambos eram ladrão, louvado seja o nome do Senhor. Mas houve uma diferença entre um ladrão e outro, é que um se converte, é que um se arrepende, é que um reconhece as suas falhas, reconhece as suas fraquezas. Deixa eu te dizer uma coisa: somos salvos pela graça, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas para sermos salvos, nós precisamos, aleluia, reconhecer o nosso pecado. Para sermos salvos, nós precisamos reconhecer a nossa falha, precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, há pessoas que estão passando pela vida, há pessoas que estão tendo um encontro com Cristo, mas se acham santo demais, egoísta demais para se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você é arrependimento, é confissão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor, para que sejamos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E aquele homem, ele alcança o perdão pelo seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Não pelas suas obras ele é salvo, não, pela graça, pela misericórdia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: reconheça o teu pecado, reconheça as tuas falhas, reconheça a tua fraqueza, se faça dependente de Jesus, caminha com Cristo, aleluia, porque Ele tem salvação para mim e para a tua vida.
Ele tem salvação para aquele que se arrepende. Ele tem salvação para aquele que confessa o seu pecado. Louvados seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é a grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus em perdoar este homem. É a grandeza de Jesus de orar pelaquela multidão. A multidão que o insultava. A multidão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que, aleluia, crucificaram, que gritaram: solta Barrabás, prende Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele clama, aleluia: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Jesus é grande em misericórdia, é grande em graça, é grande em conhecimento. Ele sabia que aquele povo era inocente, que aquele povo não sabia o que estava fazendo quando pedia a sua crucificação. Mas deixa eu te falar uma coisa: se fosse você teria coragem de perdoar o povo que te condenou. Se fosse você teria coragem, aleluia, de perdoar, louvado seja o nome do Senhor, o povo que torceu pela sua crucificação, pela sua morte. Mas Jesus, ele dá um exemplo de grandeza, pedindo a Deus perdão pela vida daquele povo, aleluia, que o condenaram ao madeiro, que o fizeram maldito em morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de Cristo, portanto, em nós tem que haver perdão para aqueles que perseguem, em nós tem que haver perdão para aquele que tosse pelo nosso fracasso, em nós tem que haver oração, aleluia, por aqueles, aleluia, que tentam ver o nosso fim. E Jesus, ele passa por um sofrimento muito grande. Aleluia, crucificado em um madeiro, teve sede, deram vinagre. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E aqui nesse ponto da mensagem eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Jesus ali, louvado seja o nome do Senhor, condenado à morte. Louvado seja o nome do Senhor, mesmo assim ele não desampara. A palavra vai dizer que Maria e João estavam ali pertinho dele, ao seu lado, e Jesus diz para sua mãe chamada Maria: mulher, eis aí o teu filho. Diz para João: eis aí a tua mãe. Jesus não desampara Maria, deixa ela aos cuidados de João. Jesus morreu, mas não deixou a sua mãe como órfão. Ele não nos deixou como órfão. Ele enviou o Espírito Santo Consolador para consolar a minha e a tua vida, para estar comigo e com você até a consumação dos séculos. Ele morreu, mas não nos deixou órfãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para um detalhe importante. Meus irmãos, nesse meio da mensagem eu quero abrir um parênteses para falar desta mulher chamada Maria. Não deve ter sido fácil ser a mãe de Jesus. Não deve ter sido fácil acompanhar o seu sofrimento. Não deve ter sido fácil acompanhar, aleluia, o seu julgamento, a calúnia. Não deve ter sido fácil ver o seu filho sendo açoitado. Não deve ter sido fácil ver o seu filho padecendo. Talvez com o corpo em carne viva por causa da chicotada, usando uma coroa de espinho. Não é fácil ser pai de um escolhido. Não é fácil ser mãe de um escolhido. Eu creio que enquanto Jesus sofria de um lado, Maria sofria do outro.
Porque muitas e muitas vezes um pai e uma mãe, ele prefere sofrer do que ver um filho sofrer. Só quem é pai, quem é mãe entende. Quando o nosso filho está doente, se nós pudéssemos, nós arrancaríamos dele a dor e colocaríamos em nós. Só quem ama vai entender o que eu estou falando. E Maria sofreu muito com o sacrifício do seu filho. Enquanto Jesus sofria na cruz, ela assistia a sua dor, ela sentia a sua dor. E deixa eu te dizer uma coisa neste ponto da mensagem. Às vezes ser mãe de escolhido é doloroso, porque enquanto o seu filho passa pelo processo, você sofre junto, né? Enquanto o seu filho é caluniado, você sofre junto. Enquanto o teu filho passa pela perseguição, você sofre junto, né? Mas aprenda a respeitar os desígnios de Deus, respeitar a vontade de Deus, porque há galardão para a tua dor, há um galardão para o teu sofrimento. Portanto, meus irmãos, eu quero colocar Maria nesta mensagem, não como a Salvadora, mas ela é sem dúvida a mãe do Salvador. Ela sem dúvida sofreu, padeceu também pelo meu e pelo teu pecado. Não tem poder para salvar. Não é digna de louvor e de adoração, mas é bendita entre todas as mulheres. Maria não é uma mulher qualquer. Não é uma mulher descartável, Se alguém rejeita a minha mãe, a mim rejeita. E eu creio que se alguém rejeita a mãe de Jesus, a ele também rejeita. Porque Jesus, ele teve um cuidado especial. Ele deixou alguém responsável para cuidar da sua mãe após a sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos colocar Maria no lugar que lhe é devido. Assim como pregamos sobre grandes homens de Deus, sobre a vida de Abraão, Isaac e Jacó, sobre a vida de Davi, é preciso pregar sobre a vida de Maria e colocar ela, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no mesmo patamar que eles. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela é bendita entre todas as mulheres, escolhida entre todas as mulheres, aceitou o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E em momento nenhum nós vamos encontrar, aleluia, reclamação. Em momento nenhum nós vamos encontrar alguma blasfêmia na boca desta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando a falar de Jesus, Jesus no meio daquele sofrimento, Jesus passando por toda aquela dor, porque como se não bastasse a dor de sofrer, a dor de ver alguém que amamos sofrer. Eu já passei por provações, aí eu confesso que eu sofri mais com a dor da minha mãe do que com a minha própria dor. Porque nós não queremos ver as pessoas que nós amamos sofrer. Jesus, ele não sofreu apenas pelos seus ferimentos, mas certamente ele sofreu pelo sofrimento da sua mãe. Porque quando nós passamos pela provação, a nossa mãe, sem dúvida, ela sofre juntamente conosco. O nosso pai sofre juntamente conosco, os nossos amigos sofrem juntamente conosco. E a dor deles também se torna dor para as nossas vidas, se torna dor na vida daquele que tem amor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, passando por tudo isso, ele encontra forças para clamar a Deus e pergunta: Pai, por que me abandonaste? Jesus, ele passou naquela cruz como 100% homem. Jesus, ele sentiu sede, ele sentiu dor, Os irmãos, aquilo que fazemos para Jesus é muito pouco. O que trabalhamos para Jesus é muito pouco.
O seu sofrimento é muito grande, a sua dor é muito grande, mas Ele padeceu com alegria. Ele levou sobre si o nosso pecado. E naquele momento Deus não podia olhar para Ele, porque Deus, a sua ira, não suporta o pecado. E Deus lhe vira as costas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que na hora da morte de Jesus houve trevas. Na hora da morte de Jesus houve terremoto, abalou a estrutura da terra, houve uma escuridão. A palavra vai dizer, aleluia, que mortos foram ressuscitados e foram vistos andando. A palavra de Deus vai dizer que o véu do templo se rasgou. O véu do templo era, aleluia, o lugar que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Nós sabemos, meus irmãos, que havia um pátio, havia um lugar santo onde entrava o sacerdote, e o lugar santo dos santos só quem podia entrar era o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Uma vez que o véu se rasgou, Jesus, quando o véu se rasga, Ele está nos dando autoridade para que eu e você, miseráveis pecadores, possam entrar na presença do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não precisamos mais de sumo sacerdote para oferecer sacrifício. Não precisamos mais de sumo sacerdote, aleluia, para oferecer oferta pelas nossas vidas. Você pode curvar a sua cabeça, por mais vil pecador que seja, e falar com Deus. Pode curvar a sua cabeça, por mais vil pecador que seja, e adorar o nome do Senhor. Basta reconhecer o seu pecado, as suas falhas, as suas fraquezas, para que Deus possa receber a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos diante do gesto da cruz. Nós estamos diante do maior gesto de amor. Não há prova de amor maior do que essa, do que doar a vida pelo seu irmão. Não há prova de amor maior que essa. Jesus doar a sua vida pela minha e pela tua vida, quando éramos ainda pecadores, imundos no pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus. Ele está vivo, Ele reina sobre a minha e sobre a tua vida, e todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade, aleluia, de reconhecer o nosso pecado. Todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de reconhecer as nossas falhas e reconhecer as nossas fraquezas. Muitas e muitas vezes nós somos igual aos ladrões da cruz. Aqueles dois ladrões tiveram a mesma oportunidade. Um sobre aproveitar a oportunidade está com Jesus no paraíso. O outro, com seu egoísmo, desperdiçou a sua última oportunidade. Porque após a morte, a Bíblia diz que segue o juízo. Não há reencarnação, não há purgatório. Após a morte segue o juízo. Nós somos salvos em vida, ou seremos condenados em vida. Após a morte só segue, aleluia, aquilo que nós já fizemos antes. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu e você, nós somos os ladrões da cruz. Hoje eu e você, nós somos aquele que está tendo mais uma oportunidade diante de Deus para confessar o seu pecado, confessar a sua falha, confessar a sua fraqueza. Todo dia, dia de uma nova oportunidade. O maior sacrifício já foi feito, o maior gesto de amor já foi consumado. Jesus, ao morrer, Ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Louvado seja o nome do Senhor. Está consumado a salvação. O homem nascido da mulher pisou na cabeça da serpente. A profecia de Deus, o castigo de Deus para a serpente foi consumada. A serpente, ela foi derrotada. Louvado seja o nome do Senhor. Ela pôde até morder o calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor, da semente da mulher. Mas a semente da mulher pisou, esmagou a cabeça do dragão e nos deu salvação, nos deu uma oportunidade de vida com Deus. Para que isso aconteça na minha e na tua vida, nós só precisamos reconhecer o nosso pecado. Para que isso aconteça em nossa vida, nós só precisamos nos colocar como pecador diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós somos aquela multidão, a multidão, aleluia, que o condenou. Talvez se nós estivéssemos lá também os condenaria. Louvado seja o nome do Senhor, pela falta de conhecimento. Porque como foi dito, Jesus orou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E realmente eles não sabiam o que estavam fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. A prova de que eles não sabiam o que estavam fazendo é que após a morte de Jesus, após essa escuridão, após o véu do templo se rasgar, aleluia, a Bíblia vai dizer que aquela multidão, ela se retira e eles saem dali batendo em seus peitos. E aqueles que foram colocados, aleluia, para vigiar Jesus, louvado seja o nome do Senhor, tiveram que declarar: este é verdadeiramente o Filho de Deus. E a multidão, agora sabendo que havia condenado o Filho de Deus, começam a se agredir, começam a bater nos seus próprios peitos. Louvado seja o nome do Senhor, com arrependimento. Louvado seja Deus pela barbaridade que havia feito. Eles haviam condenado, aleluia, o projeto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a morte de Cristo não foi o fracasso daquela multidão. A morte de Cristo não foi o fracasso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A serpente, ela picou o calcanhar. Mas ele lhe pisou a cabeça. Ele teve que morrer, mas ressuscitou e está vivo, sentado à direita de Deus, nos dando todos os dias uma nova oportunidade, nos dando todo dia uma nova esperança de sermos salvos. Por isso eu quero encerrar esta mensagem dizendo: há salvação para a tua vida. Há salvação para a tua vida, há salvação para a tua família, há salvação para bandidos, há salvação para ladrão, traficante, há salvação para o LGBT, há salvação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para mentirosos, para enganadores, para caluniadores, há salvação para estrupadores, para assassinos, há salvação para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque o maior gesto de amor foi consumado na cruz. O que precisamos é apenas confessar o nosso pecado, fazer como ladrão, reconhecer que Jesus morreu como homem justo e que nós somos dignos de morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não vamos morrer, porque Jesus já morreu por nós. Ele já pagou o meu e o teu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é motivo para nos alegrarmos, é motivo para demonstrarmos gratidão. De que forma demonstramos gratidão diante de Deus? Orando, abençoando uns aos outros, perdoando uns aos outros, reconhecendo as nossas falhas, as nossas fraquezas, pedindo perdão, confessando os nossos pecados diante de Deus, para que venhamos a alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar orando nesta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar.
Louvado seja Deus. Vamos agradecer pelo sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo não foi um fracasso, o sacrifício de Cristo foi uma vitória. O sacrifício de Cristo foi a maior vitória que eu e você poderíamos ter. Antes de ter conhecimento da palavra de Deus, eu tinha raiva de um homem chamado Judas. Eu admirava muito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a coragem de um homem chamado Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje nós queremos orar até pela vida de Judas, porque se Judas não tivesse vendido Jesus, Jesus não tinha sido crucificado, não tinha sido morto, e eu e você não teríamos direito à salvação. Vamos orar, meus irmãos, agradecer pela morte de Cristo, agradecer pela vida dos nossos inimigos, daqueles que nos traem, daqueles que nos perseguem, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, Pai, nós queremos orar, Senhor, agradecer ao Senhor pelo sacrifício do Teu Filho, porque o Senhor não poupasse o Seu próprio Filho. Agradecer, Senhor, pela nossa vida, pela oportunidade de conhecimento da Tua palavra. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida de Judas que vendeu Jesus. Sim, é isso mesmo, nós queremos agradecer pela vida dele, porque se ele não tivesse vendido Jesus, Jesus não tinha sido morto e eu não seria salvo. Portanto, Judas tem papel na minha salvação, Judas tem papel na tua salvação, assim como Pedro tem um papel importante na minha salvação, assim como a morte de Cristo tem um papel importante na minha salvação. E é por isso, Senhor, que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Visita, Senhor, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos confrontam, aqueles que tentam nos destruir, Pai. Visita e dá graça, Senhor, aquele que está sendo perseguido, aqueles que está sendo humilhado, está sendo caluniado, Pai. Visita nesta noite e dá graça para suportar. Visita, Senhor, os pais, mães de escolhidos. Visita os filhos de escolhido, esposas de escolhido, Pai. Porque nós sabemos que somos uma só carne, e quando um sofre, o outro sofre junto, Pai. Guarda, guia e livra de todo mal. Renova a fé, renova a esperança, renova a sabedoria, Senhor, na vida do teu povo, e nos dar discernimento para continuar a caminhada, sem olhar para trás, sem egoísmo, reconhecendo as nossas falhas, nossas fraquezas, e sendo salvos em Cristo, não pelas obras, mas pela fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro esta palavra em nome de Jesus.